Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir esse podcast ou videocast. Eu sou o Evandro Santos. Estamos aqui do podcast Blacksbirds. E esse é um amigo Leslie, meu sócio, parceiro, irmão, colega, ativista, pagodeiro. Macumbeira. Se apresente, meu amigo. Não é tudo isso que ele disse, não, mas eu sou o Leslie Santos. Também faço parte aqui do Blacksbirds. E a ideia hoje aqui é o quê? É falar um pouco sobre... Deixa eu ver, eu tô pensando no assunto agora, que é pra não ter nenhum tipo de... novidade. Pra ser espontâneo, deixa eu ver. Vai falar de... sei lá, vamos sair das Américas, vamos falar do continente africano. Tá bom, África. E o que te lembra a África? O que você pensa assim, de bate-pronto? De bate-pronto, bom, que falavam muito voodoo, né? Voodoo e não é voodoo, é voodoo. Voodoo? Caraca, mano, voodoo é interessante. O que mais a gente pode falar? Deixa eu ver aqui. Falam muito de bruxaria? Bruxas, não vi ninguém voando de vassoura. Não, Mas qual? Mais alguma sugestão? Pessoal pobre, Miséria, né? Miséria. Sofrido, ninguém come, passa fome. Exato, exatamente. O pessoal tudo triste. Nossa, Não. muito triste. Vamos conversar com o pessoal. Nós temos duas convidadas. Uma se chama Ligiane e a outra Jaqueline. E elas vão poder falar um pouco melhor sobre isso. A gente vai falar sobre o Benin. Vamos deixar que essas moças lindas e maravilhosas se apresentem. Muito boa noite, senhoritas. Gostaria que vocês, em ordem alfabética, pudessem se apresentar. Olá a todos, eu sou a Jaqueline, sou dentista, odontopediatra e vou contar um pouquinho da minha experiência, como foi a viagem para o Benin e o trabalho voluntário. Quantos anos você tem? 31. 31 já dá pra ser médica? Dentista. Dentista, mas dá tempo de ser dentista? Dá! Opa! Ainda, mas é sério, dá tempo? Opa! Porque a gente, como povo preto, a gente sabe que as coisas são muito mais difíceis, né? Teria que fazer vestibular durante muitos anos para atingir e entrar numa faculdade pública, ou a não ser que você tenha feito numa particular, tudo bem, mas a minha pergunta acho que é pertinente, sim, pelas minhas experiências. Sim. Eu sempre imaginei que para ser um dentista ou um médico, teria que investir aí 7, 8 anos da sua vida e mais uma grana boa se você não fosse, digamos, aprovado por uma bolsa. Por isso foi essa a minha pergunta. Tá. Não, a formação de odontologia normalmente são 5 anos. Sim. Normalmente é integral, né? 5 anos. Eu entrei na faculdade com 18. Então, eu tive esse privilégio, sou privilegiada. E eu tive muita ajuda da minha mãe, basicamente, assim, para financiar a parte. Porque a odontologia, por mais que você não pague, você tem que custear os materiais. Que não são baratos. Não são. Muito legal. E agora, Lígia? Agora sim. Eu sei que você não errou de verdade, você gosta de me chamar de Ligiane, mas eu sei que você sabe que meu nome é Lígia, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou Lígia, em Belônia. Bom, tem muitas Lígias. Eu sou médica de formação, trabalho há 20 anos com marketing comercial na indústria farmacêutica. Mas hoje o meu caminho está na diversidade, na equidade de gênero. Eu sou palestrante e mentora de mulheres em liderança feminina. Então, estou nesse caminho, mas no ano sabático, me descobrindo também. Parte dessa viagem foi de descobertas. Muito bacana. Sobre essa questão de ser palestrante, falar sobre mulheres, esse assunto é bem interessante, essa questão de diversidade. Você entende que o Brasil está preparado para a diversidade realmente como ela é, ou isso é algo importado das empresas que globalmente trabalham, umas mais sérias ou outras menos sérias, nessa questão de diversidade e inclusão? Bom, você perguntou do Brasil e mencionou também empresas, né? Sim. Então, eu acho que ninguém nunca está preparado. Sim. Porque a gente vive num mundo de muitos anos, décadas, séculos, onde a gente foi criado em um ambiente que é ou machista, ou racista, com muitos preconceitos, a partir de uma sociedade patriarcal. Certo. Então, não está preparado porque a nossa realidade sempre foi essa. Então, eu acho que a gente está preparado assim para as discussões.
E foi isso que aconteceu, é isso que tem acontecido nos últimos anos. Tanto com os movimentos de equidade de gênero, quanto na questão racial. Então, hoje eu acho que é um momento importante de discussão. Eu costumo dizer que a gente está num momento de mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento gera muita ebulição. Então, a gente primeiro tem que ir, talvez, num lugar muito alto de discussão, de entender o que a gente está falando, para depois a gente equilibrar essa parte de comportamento. Então, acho que preparado a gente não está, mas eu acho sim que a gente está num momento muito preparado para as discussões e que muitos movimentos buscam isso. Sim. E está mais do que tarde. Então, a gente tem que fazer isso até pelas próximas gerações, para a gente ir construindo legados, para a gente poder mudar a realidade como ela é hoje. Quantas gerações mais você acha que a gente vai conseguir visualizar uma realidade nua e crua de como deveria ser o nosso país? Olha que eu não sou uma pessoa pessimista, mas eu tenho uma afilhada, sobrinha de 5 anos, e eu acho que talvez ela consiga ver alguma coisa. E não é pessimismo, é exatamente porque a gente tem que se livrar de uma base muito sólida, de uma estrutura da onde a gente vem. Uma geração, hoje eu costumo dizer, a geração dos 35 ou 55, aí talvez 2 gerações, estão no ponto disso, porque você já começa a se questionar para você começar a se entender e gerar essa mudança e mudar todo mundo. Sim. Isso leva tempo. Então, você vê já hoje, por exemplo, adolescentes, uma geração mais nova, mais aberta ao diverso. Isso é muito claro quando a gente conversa com alguns adolescentes, pessoal já nessa idade de 12 anos, 15 anos. Então, já começa a ver. Mas, em termos de estrutura, nas empresas, que você falou, como você vê nas empresas, nas oportunidades de igualdade, de você crescer, de você ter a mesma base, eu acho que a gente ainda leva muito tempo. Eu não sei dizer quantas gerações, mas eu acho talvez mais de 3, infelizmente. Galera, se a introdução foi assim, imagina o que vai acontecer no próximo. Misericórdia. Mas seguimos. Leslie, o que a gente pode começar perguntando? Olha, eu achei muito interessante quando surgiu a proposta de a gente conversar sobre o Benin, né? E seria interessante até saber como que surgiu em vocês essa intenção de ir ao Benin, de ir à África, se já tiveram mais de uma experiência, mas especificamente sobre o Benin, o que foi que movimentou vocês até chegar lá e se encontrarem lá? Não sei se foi lá ou foi aqui. De onde foi que surgiu a ideia? O Benin eu já fui 2 vezes, foram 2 viagens, eu fui em 2020, né? Então eu sempre fui ao Benin com um propósito de trabalho voluntário. Então eu fui a primeira vez com um grupo de médicos, com a Missão Brasil Benin, que é uma ONG de médicos, e a convite de uma tradutora e intérprete, que é a Samantha, que já foi ao Benin 4 vezes, para fazer a tradução dos médicos, porque eles falam francês. Então, em 2020, nós fomos meio que com um projeto bem pioneiro para odontologia, né? Nós ficamos num hospital em Zinvier, que é uma parte mais periférica do Benin, e nós ficamos só num hospital que é católico, atendendo. Então, foi uma experiência muito rica e muito diferente dessa de 2024, porque dessa vez nós fomos só nós 2, com um pouco mais de conhecimento como trabalhar com a população, né, os costumes, os hábitos, tudo, e com um equipo portátil, com uma cadeira. Então, nós conseguimos visitar vários lugares, ficamos numa escola das Irmãs Santa Marcelinas, nós fomos para Ganvier, que é onde tem as casas em palafitas. Então, a gente Palafitas, desculpa te interromper, palafitas seria o quê? Casas sob as águas. Sob as águas? Isso. Caraca. Muito legal. E aí nós conseguimos ter acesso a vários ambientes, assim, com várias formas de atuação. E para uma próxima vez, como nós poderíamos atuar mais efetivamente, sabe? Em questão de prevenção mesmo, nos atendimentos odontológicos, né? E crescer esse projeto, né, para ter mais pessoas que possam atender, trabalhar. Então, o propósito inicial, eu conheci o Benin, foi através do voluntariado. Legal. E aí não deixa, né, também a questão cultural, a questão de ancestralidade, de reconhecimento, de me reconhecer como pessoa também. Muito legal. E só mais uma pergunta, mas por que o Benin, né? Porque
é o que normalmente diriam, mas existe tanta coisa para fazer aqui no Brasil, por que essa iniciativa no Benin? Então, assim, a ONG que eu comecei em 2020, ele já fazia um trabalho no Benin. Então foi por esse propósito. Já existia uma continuidade. Já no Benin. E depois de conhecer o Benin, saber a história, eu me identifiquei muito mais. Legal. Né? Então, assim, eu sei que algumas pessoas podem falar, Brasil também precisa, com certeza, né? Mas eu me identifico muito com o trabalho lá, com as pessoas. E acho que é questão até de reconhecimento, sabe? Quando eu sou filha de uma empregada doméstica, né? Então, minha mãe é negra e indígena, então eu não sei da minha origem, né? Então, quando eu tô no Benin, é como se eu estivesse em casa, né? Como se você retornasse para casa, né? Legal. Você se reconhece. É mais do que um bom motivo, né? Pra estar lá, né? Bacana. Lígia? Bom, o Benin também foi um processo que eu já tinha iniciado há uns 2 anos, de me entender. Eu também filha de mãe negra e pai branco, e eu queria entender o que era isso que eu estava nesse meio, apesar de uma vida inteira me identificar muito com a parte mais negra, mas eu tenho essa parte branca e eu tinha essa dificuldade de falar o que eu sou. Eu sou uma negra de pele clara, eu sou branca, e há alguns anos me envolvendo mais com isso, me olhando também, eu vi que é essa identificação que eu tenho, eu me entendo como uma negra, e eu costumo dizer uma negra de pele clara. E eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de cultura, de história, de entender em profundidade as raízes de tudo. Então eu comecei a ler muito. Ler sobre racismo, ler sobre escravidão, ler sobre diversas outras coisas. E eu amo viajar, e eu já conhecia muitos lugares no mundo e conhecia muito pouco a África. Então eu conhecia mais o Marrocos, que é uma outra realidade cultural da África. Eu falei, a partir de agora eu quero me dedicar a conhecer a África. Então eu comecei pela Tanzânia e Zanzibar. Zanzibar também foi um dos maiores portos comerciais de escravos aí para outra costa. E aí surgiu o Benin por acaso, que eu tinha uma conexão com uma loja de roupas africanas de uma pessoa que é do Benin. E aí surgiu essa expedição Benin, eu falei, tá aí a oportunidade. E vou falar que o Benin não estava tanto na minha lista, eu queria ainda conhecer Angola, Nigéria e Gana, por diversos outros motivos. Mas que fez bastante sentido em toda a história de escravidão e dos povos que vieram para cá. Então o Benin foi isso. Poxa, que legal. E como que foi? Você falou que está num processo de mulher negra de pele clara, como que foi essa construção ou essa descoberta para você? Como foi esse processo de autoidentificação? Então, como eu disse, eu passei uma vida inteira me identificando com esse lado por diversas coisas, o lado mais da minha mãe, da família da minha mãe, da minha avó, das coisas que eu gostava, de cultura, os ambientes que eu andava, de dança, era uma coisa muito forte para mim. Mas eu nunca pensei numa classificação. Mas eu acho que nos últimos anos, com todas essas discussões, na parte que a gente estava falando antes, da parte de equidade de gênero, de raça, eu comecei a me olhar. E, ao mesmo tempo, minha mãe, que tem 76 anos, também começou a se olhar e se entender. E eu costumo dizer que ela se descobriu negra com 70 anos. Um ponto importante foi o livro Tornar-se Negro. Então, esse foi um livro que eu li e eu vi a minha mãe e me tocou profundamente. Eu entreguei para ela. E daí eu comecei a querer entender o que eu era. E, ao mesmo tempo que eu me identificava, eu não posso deixar de ver um lado que eu tenho branco e que eu não preciso nem negar um nem outro, mas é a identificação. Então, parte disso foi me entender, reconhecer, fazer testes genéticos de DNA, né? Mas principalmente entender a cultura, que era essa identificação e saber a história. Eu costumo dizer que, da parte do meu pai, que é de descendência italiana, eu sei absolutamente tudo. Eu sei até 4, 5 gerações para trás, eu tenho cidadania italiana, sei qual é a cidade do avô, da avó, de tudo. E da minha mãe eu não sabia nada. Meus avós já morreram, eu sei que tinha índio, português e negro na família, mas a gente não sabe. Então foi essa busca também de entender esse outro lado que para mim era muito forte. Caramba, que demais, hein? Uma baita busca histórica de autoconhecimento. Isso é muito importante, até porque também, normalmente, tem aquela classificação, né? Eu falo negro, preto, pardo, o que eu falo, né? E aí tem a categoria negro e dentro da categoria negro tem pretos e pardos, né?
E normalmente, né, as pessoas com a pele um pouco mais clara acabam tendo, poxa, onde é que eu fico? Onde é que eu estou? Onde que eu me localizo? Né? E isso é muito complicado. Até porque pardo é envelope, né? Então, deve ficar numa estante, numa caixa de papelão, não sei. Mas é que termina também sendo uma classificação no meio do caminho e que é hoje toda a discussão de colorismo que a gente tem e que eu acho que tem que ser uma discussão saudável e não uma discussão de exclusão, porque o objetivo é único, né? Porque a gente fala do pardo pensando sempre nessa mistura do negro com o branco. Mas quando você tem um indígena também aí nesse meio, aonde você se coloca? Então são questões do Brasil, dessa mistura e miscigenação que a gente tem. Que não foi natural, né? De passagem, né? Miscigenação natural não foi natural, mas tudo bem. Enfim, tem um projetinho sobre isso, mas seguimos, né? Chegada e primeiras impressões de vocês, né? Já escutamos algumas histórias de pessoas que foi muito interessante descobrir, mas pelo olhar de vocês, como é que foi, né? Chegar em Benin, chegar em África, já tiveram experiências antes, mas como que foi chegar no Benin desta vez agora em 2024? Acho que no caso da Jaque, ela pode até falar da primeira vez, né? Que foi com outro grupo. Não sei se para você teve mais significado a primeira vez ou essa. Porque acho que essa vez você teve condição de interagir mais, né? Sim. Conseguir fazer visitar alguns locais. Isso, a primeira vez foi trabalho. Foram 15 dias, 13 dias trabalhando, basicamente. Então, nós não passeamos, então não tive contato, sim, com a população no hospital, e foi muito rica, né? Mas foi um outro olhar, uma outra África, né? Dessa vez eu consegui me conectar muito mais com essa questão de ancestralidade, né? Juntando a questão do voluntariado, que é importante, é o que me leva, mas eu falo que parece que é como se fosse a bateria, sabe? Me recarregasse. Então, para começar o ano, né? Ir para a África, ir para o Benin. E eu tenho uma relação muito forte, assim, com o país, né? E eu sempre me emociono pensando no sorriso daquelas crianças que são encantadoras, assim. Eu falo que o sorriso deles é mais cativante do que até o da minha mãe, assim, de alguém que eu amo muito, sabe? Então, a sua experiência dessa vez foi muito mais marcante. Muito, muito mais forte. Depois eu vou fazer uma pergunta, deixa a Lígia falar e depois eu vou tá com você. Para você, Lígia, você já teve no continente, teve outra experiência em Zanzibar, que você comentou. Em Tanzânia. Tanzânia. Para mim foi... Eu acho que são muitas camadas, né? Então, ver o país e a cultura, que era o que eu queria entender mais, cultura, história, ver a realidade do país, de coisas que talvez eu esperasse, coisas que eu não esperasse tanto. E ao longo da jornada inteira dos 15 dias lá, entender essa história foi importante. Alguns pontos que eu trago e que a gente pode falar um pouco mais na frente, que é essa questão toda de escravidão, da rota, mas que foi uma experiência muito vívida que eu tive também em Zanzibar. Então, para mim, foi um pouco diferente. Sim. A parte de entender religião, do voodoo, o que é isso, essa coisa, a questão da ancestralidade. Sim. E essa conexão com a natureza. E o que é esse voodoo, que a gente tem essa imagem do voodoo, que não é isso, e o quanto isso fala com as religiões daqui do Brasil, de candomblé e etc. E para mim teve um outro ponto muito importante, que foi o grupo. Então eu sou uma pessoa que amo viajar, como eu já disse, eu sempre viajei sozinha, ou viajei no máximo com a minha mãe. E pela primeira vez eu fiz uma viagem em grupo. Nossa. Maravilha! E o medo? Falei, gente, que grupo vai ser esse? Será que eu me encaixo no grupo? E não é só isso. Você está habituado a viajar sozinho. E viajar, você já está fora da sua zona de conforto. Com pessoas que você nunca viu na vida. Então, isso para mim era uma preocupação inicial. Mas... Continua até o final? Saímos todos vivos, inteiros. Estamos aqui lado a lado. Alguns viraram amigos. Outros bloquearam. Tivemos bloqueios, mas... Blocos são normais. Entre mortos e feridos, sobrevivemos todos. Mas, então, para mim foi muito rico
ver esse grupo e cada um tinha um objetivo, essa pergunta de vocês, cada um vai responder De uma forma porque cada um ideia. tinha objetivos, expectativas diferentes dos outros, vinham de realidades de olhar para trás, de se olhar também diferente. E para mim o que eu mais ganhei foi com esse grupo. E foi com esse grupo não só do final, de termos até amizades, mas da troca, de ter conversas que talvez eu não tivesse em tantos outros ambientes que eu tô, de me ver nas pessoas. Então, teve uma coisa que me marcou demais. Eu olhei todas as mulheres à minha volta desse grupo, eu falei, todas têm um cabelo como eu. É uma coisa tão pouca, mas aí dentro da minha história... Eu que sempre tive o fenótipo de branco, mas tive essa ligação com o negro, e eu nem sabia, porque eu nunca alisei cabelo. E nada contra quem alisa. Mas para mim, meu cabelo sempre foi importante. Mas eu só fui entender isso depois. Ele sempre foi importante porque era o único fenótipo que eu tinha que me ligava à minha mãe e essa parte minha. Mas no meu entorno nunca foi. Eu prendia cabelo para entrevistas, todo mundo cabelo liso. E isso foi algo que me chamou a atenção, acho que no primeiro ou no segundo dia. Eu vi essas mulheres todas na minha volta. Nesse mesmo grupo, eu falei, gente, todo mundo tem um cabelo igual ao meu. Muito louco isso, né? Então, o grupo foi algo que me trouxe, eu acho que ainda mais vivência, mais significação do que talvez outras pessoas tiveram pelas próprias jornadas de olhar ali dentro do Benin. Isso é muito legal, até aproveitando o gancho, fora do roteiro, mas a questão do cabelo é uma que... influencia muito na autoestima, né? Sim. Totalmente. Como que era para vocês, né, na infância ou até mesmo agora, depois da vida adulta, essa questão do cabelo? Você já trouxe, poxa, que foi maravilhoso você ver tantas outras mulheres com o cabelo ondulado ou cacheado, né, como o seu. Como que foi isso para vocês na infância e na vida adulta, né? Vocês se sentem super bem, confortável? Foi difícil? Teve que arrumar algumas brigas por conta disso? Compartilhando a mesma história da Lígia, eu também nunca alisei o cabelo, né? E sempre amei meu cabelo do jeito que ele é. Então, desde criança, sempre tive o cabelo natural. E eu lembro da minha mãe sempre me apoiou. Minha mãe sempre falava que meu cabelo era muito bonito, e é muito bonito, e eu acho também. E... é mesmo. Mais ou menos? O meu, de cabeça. Melhor você. E eu lembro da minha mãe... minha mãe não achava cremes para tratar do meu cabelo quando eu era criança. Isso pensando... Agora, você acha muitas linhas no supermercado, é fácil e é até acessível. Sim. Mas eu lembro que não era fácil. Então, minha mãe saía para o centro de São Paulo, atrás de lojinhas, assim... Aí ela ia para a Galeria do Reggae, que lá sempre teve da cultura afro, assim, então tinham as angolanas que trançavam os cabelos, tudo, e elas tinham cremes e pomadas para shampoos, né? Então eu lembro que minha mãe ia para lá e procurava, e eu cortei sempre o meu cabelo lá. Então eu tinha um cabeleireiro que cortava meu cabelo, e aí ele soltava os cachos. Então assim, eu sempre gostei, assim, sabe? Tanto que na minha formatura eu sou a única da minha turma negra, né? E da faculdade nós eram 4 turmas que eu tinha acesso. Das 4 nós éramos em 5 negros, e sempre nós éramos confundidos com, sei lá, com auxiliar, secretários, enfim. Então, me ajuda com tal negócio. E aí uma coisa que sempre me pegou muito em relação ao cabelo foi porque as toucas que eu fiz um curso da área da saúde, e as toucas descartáveis para você pôr na cabeça nunca couberam o meu cabelo. Como então, assim, então. E aí eu tive um professor de biossegurança que ele falava assim: mas esse cabelo não cabe. Amarra, prende esse cabelo e põe essa touca, sabe? Esse cabelo... O problema é o cabelo, então, não é a touca. Mas esse cabelo, tipo... Porque eu era única, né? E eu era o único problema, né? O problema é você, não a touca. Isso. E aí eu lembro que essa época eu fiquei meio inclinada, talvez, a alisar, alguma coisa assim, pra caber a touca, né? Mas acabei passando esse processo, formei com o meu cabelo, nas minhas fotos eu tô com o meu cabelinho, sempre cortei do jeito que eu quis. E hoje, assim, graças a Deus, tem muitos cabeleireiros, né? Conheço vários em São Paulo, que tem cremes para todos os tipos. Hoje a gente pode fazer, tipo, que nem eu tô agora descolorida, né? E aí
Mas antes era difícil, né, descolorir, porque você podia perder a curvatura. Então, assim... Perder o cabelo. Então, assim, cabelo sempre foi... Mas eu amo meu cabelo. Eu acho que é uma coisa que a Lígia falou, né? Por ser um pouco... Eu não tenho a pele claríssima, mas, assim, as pessoas ainda falam que eu não sou preta, né? Eu sempre me reconheci como preta, mas as pessoas falavam que eu era... Você é clara, morena, né? Aí fica aí, sei lá, um chocolate. E o cabelo acho que sempre me remeteu à minha ancestralidade, me reconhecendo como preta mesmo. Legal mesmo. E você, Lígia? Você já tinha comentado, né, que foi muito importante, mas e essa trajetória? Pra mim foi isso, era sempre... eu era a única que tinha o cabelo, tinha uma menina na minha turma no colégio que também tinha, mas eu sempre... Eu gostava, eu queria ter meu cabelo, achava ele bonito, mas às vezes pensava, mas será? Eu tenho que alisar, não tenho que alisar? Por que esse cabelo? Porque aí você olha todo mundo com cabelo diferente, joga para o lado e joga para o outro. Mas eu nunca fiz isso. Então, e eu sempre seguia. Quando eu comecei a trabalhar aí no mundo corporativo, nem foi na parte da medicina, me pegou mais um pouco. Porque eu tinha essa imagem e eu nem sei te dizer porquê, talvez de ler revistas de como se apresentar numa entrevista, de que esse cabelo não era o adequado. Então, eu que raramente prendia o cabelo, passei a prender para ir numa entrevista, para meio que ficar mais assentadinho, não aparecer tanto. E eu lembro disso, que eu ia para a entrevista mais preocupada com o cabelo daquela imagem. E eu acho que era por isso, porque a gente lia as reportagens e falava como estar apresentável. E não era nunca esse cabelo, nunca era uma imagem desse cabelo, pelo contrário. Mas ainda assim eu persisti sempre no cabelo. Mas então sempre foi para mim... Mas eu só reconheci a importância do cabelo como identificação do que eu sou agora, poucos anos. Eu não entendi isso antes, mas com certeza era esse o ponto para mim. Porque não era simples ser a única com esse cabelo no mundo que... Né, você olha a TV, você olha a revista, é todo mundo com outro cabelo. Mas então... Passei bem. Mas eu acho que ver a importância foi ainda melhor. Foi um pouco depois. Eu tenho 2 pontos. Primeiro ponto. Eu estive com vocês lá no Beninho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as mulheres negras que fazem tratamento para clarear a pele. A gente estava andando, talvez você não esteve. Não, acho que esse dia. Tinha um outdoor grande, imenso na cidade, com uma empresa fazendo marketing e um tratamento de pele para clarear a pele. Diz que na África, os homens de alto poder aquisitivo preferem mulheres com a pele mais clara. E que por isso algumas delas usam esses produtos que agridem muito a pele para ficar uma pele mais clara e seriam melhores casadas, vamos dizer assim. Vocês têm alguma experiência? Acho que você infelizmente não teve, então para você preparou outra pergunta. Já pode dar sequência do que você teve como experiência nesse sentido. Eu vou falar da situação em si, né? Porque tem isso, tem os cremes lá e você vê nas imagens tratadas com mulheres com a pele mais clara, brilhosa de sol, né? Inclusive. Mas eu gosto sempre de entender as coisas mais do que julgar. Sim. Porque eu acho que de imediato a gente fala, mas que absurdo, como é que estão querendo esclarear a pele e aí julgamento. Eu prefiro entender. E eu acho que isso, a gente está falando de cabelo agora. Quantos anos passamos alisando o cabelo por se enquadrar num padrão de beleza? Sim. Eu lembro da minha avó com pente de ferro, que esquentava o ferro para passar no cabelo. E tantas outras coisas do corpo, né? A gente é vítima a vida inteira de um padrão, que é um padrão irreal e que cada um é único. Então você não pode ser gorda, mas também não pode ser muito magra, mas tem que malhar, mas não pode isso. E aí é o cabelo. Então eu acho que a gente termina sendo muito vítima de um padrão, e isso remete, e especialmente as mulheres, e aí vem de toda uma sociedade patriarcal. Quando a gente fala em clarear a pele, você fala no Japão, elas fazem a mesma coisa, e quanto mais branca, melhor. Tem alguns lugares aqui no Brasil,
como João Pessoa, posso falar porque foi o lugar que eu tenho mais experiência, meus pais moraram lá. As pessoas de alta sociedade não vão à praia, porque elas querem estar sempre mais brancas e não querem. Olha, europeus. Então, eu acho que isso termina sendo o resultado dos padrões e das pressões que a gente sofre no geral. Sim. Se olhar isso numa África, ainda mais gritante, né? Agora, eu não sei se isso é generalizado. Sim. Tem lá as propagandas e tinha os outdoors com esses cremes e tudo. Mas eu não sei o quanto isso é generalizado. E talvez a necessidade seja um olhar de o quanto eu preciso retornar e reforçar essa cultura para a gente não chegar no mesmo ponto que é aqui e de tantas outras coisas. Então, acho que isso é fruto do que a gente sofre para tantas outras coisas de pressões de padrão. Entendeu? Sim. É bom falar com gente inteligente. Muito louco. Cara, eu só aprendo aqui. Coisa maravilhosa. Para você, já que eu vou dar uma foto para você falar sobre, mas antes de você olhar essa foto, eu vou fazer uma pergunta e vou contar uma historinha curtinha. Tá. Quando você fala que você foi fazer o trabalho de voluntariado naquele país, em 2020, você foi com um propósito de fazer algo na área de saúde, mas que foi definido por quem? Você falou assim, eu vou fazer filantropia, vou fazer um trabalho voluntário na área de saúde para essas pessoas, porque elas precisam, ou foi identificado que aquelas pessoas necessitariam de A, B, C, e aí vocês optaram por uma coisa, ou era uma caixinha que você quer entrar, entra, vai lá, executa e volta? Como é que foi esse processo? Então, o trabalho voluntário, né, em 2020 foi uma caixinha mesmo. Então, foi determinado um trabalho e eu aceitava ou não. E eu aceitei, né? Que seria trabalhando em atendimentos do público em geral, não tinha restrição de idade como em 2024. Atendimento odontológico, então no hospital. Certo. Né? Um problema que nós tivemos é que os hospitais no Benin, como um todo, não tem hospitais públicos. Existem hospitais que são custeados pelo governo, mas a população precisa pagar. E aí nós, para atendermos os pacientes, precisávamos pagar por os atendimentos. Uau. Então era 2 vezes, para ir para o Benin, gastando, pagando, e pagar os atendimentos. Então isso foi um problema que nós vimos, por isso que dessa vez nós não ficamos também no hospital. Então nós buscamos parcerias, formas de atender a população sem ter que pagar alguém ou algo, né, por estar usando o espaço. Caramba, e isso é uma experiência só porque vocês estiveram lá e entenderam, né? Não é? Sim, porque a dinâmica. Quando vocês saíram daqui para ir para lá, vocês já sabiam disso? Não. Caramba. Então aí depois nós recebemos uma conta, e aí, que conta é essa? Da onde surgiu? Né? Então aí depois nós entendemos a dinâmica, né? Que não foi passado isso antes. Então aí nós decidimos mudar, né? Isso junto com a Samantha, né? Sempre a Samantha esteve à frente, assim, porque ela já conhecia o Benin, frequenta o Benin há 4 anos, foram 4 viagens que ela fez. Então aí nós pensamos em formas de atendimento e aí dessa vez nós mudamos assim a forma, fomos para mais lugares, atendemos muito mais pessoas e que realmente precisavam, assim, né? Bacana. Não que aquelas não precisavam. Então, assim, você recebeu uma opção de fazer isso. Eu lembro que em uma das conversas que nós tivemos lá, não me recordo se foi você ou se foi a doutora Samantha que comentou, que as crianças no Benin não tinham grandes problemas de cárie porque eles também não tinham acesso a doces e guloseimas como aqui no Brasil. Sim. E que aí era uma manutenção, uma questão, digamos assim, mais tranquila de se fazer. Eu vou contar uma história e aí você vai entender o porquê da minha pergunta. Tinha um cara brasileiro, um preto, de periferia, que ascendeu profissionalmente, criou uma empresa, começou a faturar e ganhou dinheiro, bastante dinheiro, e falou, cara, eu vou para a África, eu quero fazer um trabalho voluntário lá. Ele chegou na África, começou a visitar algumas cidades, alguns bairros e algumas comunidades e falou assim, nossa, essas mulheres elas buscam água muito longe. Eu vou colocar poço artesiano aqui para elas.
E aí, beleza, eu tenho lá $1 milhão, vou gastar $1 milhão e vou colocar poços em cada região aqui dessas vilas. Essas mulheres, elas gastavam cerca de 2-3 horas da casa dela até o local para pegar água e voltar. E esse cara falou assim, vou fazer isso, maravilha, chegou no país, comprou os equipamentos, contratou as equipes, colocou lá os poços, fez a inauguração, toda a pompa, não fez nenhuma mídia, porque ele queria fazer um trabalho de voluntário tranquilo, na paz, falou assim, eu não quero que ninguém saiba. Sem se promover. Não quero me promover com isso. 1 ano depois esse cara volta, falou assim, vou lá visitar para ver como que tá a vida dessas pessoas. Ele chegou no local, começou a olhar e viu que os poços estavam abandonados, sem uso, sem manutenção, sem nada. E as mulheres vindo lá de 4 quilômetros para voltar com a água na cabeça. Aí o cara chegou para a senhora, que era a responsável pela vila, e falou assim, mas eu vim aqui, coloquei poços artesianos, tirei essa distância de 4 quilômetros que vocês andavam, 3-4 quilômetros para buscar água, para vocês terem na porta de casa, e vocês não estão usando os poços e continuam indo andar 4 quilômetros para buscar água. Essa senhora baixou a cabeça, pensou por uns minutos e falou para ele assim, alguém te pediu para colocar poço artesiano aqui? Ele falou assim, não, mas eu vi que vocês precisavam. Ela falou assim, eu vou te contar o que a gente necessitava na realidade. Nós somos donas de casa, trabalhamos fora, cuidamos da nossa família, e esse período que a gente vai buscar água é o único momento que a gente tem entre eu e as minhas amigas para conversar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias. É o meu momento. Às vezes eu vou buscar sozinha. E eu precisava desse tempo para ter o meu descanso semanal. E você colocando um poço até aqui do lado da minha casa, eu vou pegar essa água, vou para dentro da minha casa e o contato com as minhas amigas, o meu tempo, deixou de existir. Então, se você quiser fazer alguma coisa por mim, por nós, venha fazer, mas na nossa visão. Nos pergunte o que nós queremos e nós lhe diremos o que vocês podem nos ajudar. Sim. Então, é muito louco isso. Você pode falar, foi uma história inventada, criada. Foi uma pessoa da África que me comentou isso, contou essa história, e falou que é justamente isso. A gente sai dos nossos países olhando para a África com aquela visão de que as pessoas estão passando fome, que necessitam de qualquer coisa, então eu vou colocar água. Aí eu vou, sei lá, fazer chover. Eu vou colocar um negócio solar em cima da casa para a pessoa ter energia. Mas a pessoa talvez não queira aquilo. Ela quer ir dormir 7 horas da noite porque escureceu e é o momento que ela vai dormir das 7 da noite até as 5 da manhã, quando clarear, e tocar o barco. Então nós, dos nossos confortos ou não confortos, quando a gente quiser ajudar alguém na África, a gente tem que perguntar o que eles querem e como a gente pode ajudar. E que eu acho que vale para qualquer coisa, para qualquer tipo de ajuda, porque você tem que se perguntar se você está fazendo aquilo para aliviar qualquer tipo de consciência ou você está fazendo para aplacar uma necessidade. Exato. Se for isso, a primeira coisa é perguntar qual é a necessidade. Exatamente. Então, o que você precisa talvez não seja água nesse momento, talvez seja o painel solar, que é energia, talvez seja a internet. Não importa. Sim. Mas então acho que vale para qualquer tipo de ajuda, porque talvez em primeiro lugar você esteja só querendo aliviar alguma consciência e falar, dei um check e fiz minha parte. Fiz a minha parte, ajudei um país na África. Mas eu acho que você trouxe um ponto importante da sua fala, que foi, a gente vai para lá com a nossa consciência daqui. Eu acho que tem uma coisa de ir para a África, que é uma cultura muito diferente, eu acho que, e que a gente está falando de África, mas também tem de países na Ásia, por exemplo, que são muito diferentes da cultura ocidental. Sim. E a gente termina indo com a nossa visão, com a nossa realidade, seja da moradia, seja do modelo de trabalho, seja de infraestrutura, do que for. E a gente termina colocando isso como padrão e fala, não, mas tem que estar evoluído desta forma. Então, acho que esse é um ponto importante para quem quer ir para a África, conhecer, ou seja, uma cultura diferente, estar aberto e tentar não levar, porque todos temos nossos vieses inconscientes. E eles não acabam. O que a gente tem que fazer é administrar e gerenciar esses vieses. Sim. Então, quando a gente ter essa abertura e falar, não é a minha realidade que é a certa ali.
como talvez eu possa ir para lá e falar, isso é muito lindo, mas também não serve para minha realidade. Sim. Então acho que esse é um ponto importante, a gente está falando de África, de conhecer outros tipos de cultura, de você não querer colocar a sua como soberana. Exatamente. Mas respondendo a sua pergunta, né, sobre os atendimentos, nós íamos sobre demanda deles também, porque eles pediam, sabe? Então, nessa primeira vez, os médicos, as especialidades que iam são as especialidades que eles não tinham. Então, já havia até uma lista de pacientes que iriam ser operados, né? Então, foi sobre demanda deles. E até teve a pandemia nesse período e eles, né, falavam, por que vocês não vinham, não vêm, não sei o quê, para fazer os atendimentos, né? Então, assim, sempre respeitando muito, sabe? Sim. A individualidade, os costumes, os hábitos. As né? contas. As contas. Né? Porque que elas depois chegaram. elas chegaram. No fim, elas chegaram. Né? Então, e uma coisa que você falou no começo, da questão dos hábitos bucais, né? Então, quanto mais as crianças, né, que dessa vez nós trabalhamos mais com criança e a minha especialidade é com criança, então eu me envolvo mais com eles. Quanto menos acesso a doce, menos cárie. Olha a dica aí, ó. Vamos deixar a dica aí, vamos cortar o doce das crianças. Então, quanto menos doce, Um assim... oferecimento Colgate. Nos patrocine, por favor. Então, quanto menos doce, então, assim, menos cáries eles tinham, como um todo. Então, quanto mais eles estavam ascendendo socialmente, que aí o doce está muito relacionado com afeto, né? Então, eu posso dar algo pro meu filho, tudo, e aí começam os problemas de saúde bucal, Sim. né? Tinha uma outra coisa, uma outra doença que foi comentado também, que os adultos tinham, que teoricamente era por causa da água, que dava alguma coisa no dente. A doutora Samantha comentou algo. Não. Que ela falou assim, dá muito no adulto uma doença XPTO, que ainda está Erosão deve ser provavelmente, porque eles não têm... Muitos não... É um hábito, tá? Cultural. Nem está relacionado com questão social. Eles não usam escova, como nós estamos acostumados. Então, é como se fosse uma madeirinha que eles ficam mordendo ali e, de fato, libera saliva, que faz lava ali a boca, porém ela causa uma abrasão. É como se eu estivesse lixando constantemente durante muitos anos. Então, causa uma sensibilidade, um problema gengival. Então, assim, muitos adultos que nós atendíamos tinham isso. Então, aí nós orientávamos, assim, mas assim, eu, Jaqueline, respeitando muito o hábito dele. Eu passava o ponto de vista científico. Aí, parte dele, se ele quer parar ou não, né? Porque, querendo ou não, é um hábito, né? Então, desde os seus ancestrais já tinham esse hábito, né? Uma curiosidade, as crianças escovavam os dentes? Porque esse é um hábito... Isso é cultural mesmo, desde criança, né? Isso. E aí também, às vezes, eu penso que cultural, mas também falta o acesso. Porque dessa vez eu fui a um supermercado, né? E aí eu vi como é caro um creme dental lá. Ah, é? Coisas assim, Tudo de caro lá, 5 mil francos CFA. Então é muito caro, sabe? Então não é acessível um creme dental, não é acessível uma escova. Então eles, né, vão tentar ali se adaptar da forma que eles têm, né? Entendi. Caramba, isso também é uma outra coisa que, se ao invés de querer levar, né? Aí vamos levar porque o pessoal está precisando. Aí pergunta, que é o que você falou, passa do ponto de vista científico, se eles quiserem mudar esse hábito, que aí também é muito difícil você querer fazer uma mudança de hábito, porque tem que ter uma constância, né? Sim. A escova tem que trocar a cada quanto tempo? 3 meses. Então a escova que eu dei agora, daqui a pouco... Tem que trocar a minha, né? Tá vendo? Olha, assim, olha que bacana. A gente está falando aqui de escovação, de doces e tal. A gente pode começar a falar um pouquinho sobre culinária, degustação, né? Já vamos emendar fotos aí no Instagram que eu... um ponto ao outro aí. Falando de alimentação, vocês enxergaram, pergunta para as duas, enxergaram alguma semelhança ou total diferença na alimentação do povo africano? Ou vocês enxergaram, nossa, parece o tutu da minha avó, saca? Aquelas coisas que você olha assim e fala, parece a banana que é muito frita. Banana frita. O peixinho cozido. Sim, muito bom, muito bom. Vocês querem para o ímpar?
Ou pode... Eu acabei de falar. Tô cansado, tem água, molha ela. Eu acho que a gente terminou não experimentando ou não indo a lugares onde a gente tivesse mais a comida que tem a ver com a gente. E tem. Da gente saber porque pesquisou antes de ir pro Benin, de alguns documentários, filmes, séries que tem, que vale a pena depois deixar aí como dica para assistir, sugestão para assistir. Então tem lá o acará, que é tipo um acarajé, mas é um bolinho que não vai recheado, é menor. Então tem várias coisas que a gente vê que tem influência do que a gente tem aqui. Sim. E é óbvio, né? Porque vieram de lá de muitas das comidas. No nosso dia a dia, o que a gente comia muito era peixe, então lá é sempre um peixe ou um frango, mas sempre um peixe. E eu vou falar, o melhor peixe que eu já comi na minha vida, porque era um peixe sempre inteiro, grelhado, simples, mas de uma carne muito, né, muito saborosa, muito molhadinha, assim, não era peixe seco. E com o tal do fufu. E aí o fufu não agradou. Quem comeu fufu, primeiro, tem uma coisa importante, a gente tá falando cultural, que eles comem com a mão. E não fica suja, né? Você viu? Então, você tem sempre a carne, um peixe, um frango, tem um molho e um legume, alguma coisa, mas um legume básico, porque não tem muitos legumes e verduras na alimentação deles. E esse fufu, ele é tipo uma polenta, sei lá, dura. Que ele pode ser feito de farinha de milho, farinha de aipim, mandioca, inhame. Então, qualquer farinha. E ele é tipo um mingau duro. Tanto que ele é informado. Ele fica informadinho assim. Pensa numa polenta dura, é isso. Né? Dá pra ir com um cafezinho. E aí tem... mas não, e ele tem um sabor neutro, não tem gosto de nada. E seria o carboidrato, então né? ele tem uma textura de uma polenta dura, sem sabor. Que é exatamente para você comer. Com o molho, com a carne, com esse legume. Tá. E aí você pega aquilo, molha no molho, cata também a carne e come. Então, isso é em qualquer lugar. Então, esse fufu vai ter em tudo, como é tipo o nosso arroz. Né? Curioso. Só que aí também tem essa textura para você pegar com a mão. Então, acho que a gente comeu mais foi... Vocês comeram com a mão? Peixe. Comi uma vez com a mão. Acho que foi uma Eu comi sempre com as minhas. Só que tinha garfo e faca. Às vezes tinha garfo e faca e alguns também sem garfo e faca. Mas eu não conseguia deixar o dentro limpo, não. Então era sempre isso. Tem sempre o acompanhamento da banana frita. Então o nosso caro apresentador aqui, entrevistador, ele queria sempre a banana frita. Não importava o que vinha junto. Acompanhado de quê? Não importa. Tudo bem, venha. Senta aqui com a gente, come. Então sempre a banana da terra frita, um peixe que é sempre muito bom e vários molhos, algumas coisas. O molho com tomate, assim. Mas o fufu eu acho que era o principal. Caramba. A pimenta também era bem presente nesses molhos, assim. Os temperos eram... E o azeite de dendê, né? O dendê sempre era bem presente. E aí minha mãe é baiana, né? Então minha mãe cozinha, a cozinha da minha mãe é muito baiana. E aí eu via em alguns hábitos da minha mãe lá no Benin, sabe? Essa coisa do tempero, de pôr a mão na massa, de cozinhar ali, sabe? Afeta. Ao vivo é assim, ó. Tem alguém feliz aí. Tinha alguém que bateu o carro agora há pouco, né? Deve ser corintiano. Brincadeira. Então tem o dendê, a pimenta, mas os peixes, assim, eram maravilhosos, assim. O que mais? Deixa eu ver o que tinha. Caramba, O fufu... Isso, o peixe. Eu vi no Instagram uma foto aí, eu não sei se foi você que postou, que era a cabeça de alguma coisa com algum caldo de molho. Quem foi que comeu Foi eu assim? mesmo. Foi você? da Lígia, né? Porque eu gosto de experimentar as coisas, né? Mas aquele foi mais difícil. Porque não tem. Vou colocar sempre, foto aí pra vocês verem. peixe e frango. Mas eles também comem muito cordeiro, porque a gente ficou mais numa cidade, Cotonou, que é a principal cidade econômica, né? A capital é uma outra, mas economicamente o governo tá ali. E o Idá a gente foi algumas vezes. Então ali, mas em outras cidades você tem mais cordeiro, tem uma influência às vezes árabe, tem uma farinha de aipim, de mandioca que parece um cuscuz marroquino, daquele pequenininho de grão.
E aí eu adoro um cordeiro, eu falei, vou comer o cordeiro. Ah, e quiabo, não podemos esquecer o quiabo, gente. Venha! O quiabo e toda a influência que a gente tem de quiabo aqui, lá tem muito. Mas, por exemplo, em Cotonou não era, a gente não achava tanto quiabo. Mas quando a gente foi pra Abomey, tinha. Então tinha um negócio de quiabo feito com siri, peixe, não sei o que. Eu falei, esse que eu vou provar, adoro um quiabo. Parecia uma goma de tanta baba do quiabo. Homem-Aranha, assim. Tava bem bons. assim mesmo, dos bons. É dos bons. E o cordeiro, eu falei, quero esse. Aí eu olhei e falei, não, esse pedaço. Eu vi um pedaço maiorzinho, falei, esse aqui. Quero mais. Quando veio no prato, merece botar a foto aí. Não, eu vi, eu vou Era a colocar. carinha do cordeiro com os dentinhos. E a dentista aqui E um presente linguinho ali foi também. Dentinho. Como que tava a Pode arcada comer, dentária do tá cordeiro? intacta, Era Intacta. ótima, perfeita, assim. Preservada. Eu não tive, comi um pedaço da cabeça, mas não tive coragem de comer. dar uma chupada nos dentinhos. Esse é o passeio. Assim, pra mim foi bem Mas forte. uma aqui. gastronomia A cena, e culinária acostumado, né? é cultura também. Então a gente Isso está é verdade. aberto a provar. Por exemplo, tinha uma colega que talvez seja a diretora de arte aqui, diretora né? A daqui. esposa. Diretora de arte, né? Essa é uma Nossa- moça muito diversa na alimentação dela. Então, arroz sempre, né? Batata. Hambúrguer. O hambúrguer, arroz e Batata, arroz. hambúrguer e o que? Então, vamos experimentar. Então, E o acho que? que Muito legal. e não podemos esquecer do Yuki, É. que é a bebida lá, que é uma bebida amarela, de É xixi de tangerina. Deve ser de... Coquetel de Seria um fruta. refrigerante. Mas era bom. Era Então, bom? por exemplo, Pra matar sede. essa mencionada há pouco se alimentava de Yuki e arroz. E feliz. E voltou com 8 quilos a menos. Mas é isso, eu acho que é importante, a culinária é parte da cultura, né? Sim. E na África, pra gente, ainda mais que a gente vê essa ligação com o que a gente... Fica claramente, evidente o que a gente já sabe, a influência dos africanos, da cultura africana na nossa culinária. Se tem um respeito pelo animal, utilizando ele todo, porque o que acontece? Na minha casa, a família da minha esposa especificamente, eles gostam muito, por exemplo, de frango. E comem literalmente tudo do frango. Aí tem os pezinhos do frango assim, aí eu... Gente, Amo, uma delícia, amo. frango ensopado. Então, aí eu, poxa, credo, não sei o quê. E é legal quando... porque eu não cresci vendo isso, eu comi o que era fígado, um bife, né, assim, não era Você muita comia o coisa... básico. É o básico, mas não tinha o pezinho do frango, né, tanto é que nem eu e nem minhas irmãs comemos, né. Mas aí você comentando agora, e aí tem toda a questão da cultura, do país, a gente já falou numa outra oportunidade com o pessoal que falou a respeito do respeito, por exemplo, à cobra, aí eu fico pensando, o fato de ter, inclusive, a cabeça sendo servida ali para vocês sentiram que isso é um respeito também ao animal, à comida, ou não, só é uma iguaria e come... Eu não tenho propriedade para dizer o que é ou o que não é, não sei se é por isso. Eu não acho que seja. Eu acho que na maioria das culturas onde você faz tudo isso é por pobreza. Você precisa aproveitar tudo do animal. Exato. Tem hoje todo um movimento aí da gastronomia que é do respeito ao animal que foi abatido, então você aproveitar ao máximo. Isso hoje, os chefes que dão valor, então numa culinária diferenciada. No geral, para mim, é a pobreza. Então, você tem que aproveitar tudo, porque você não vai ter aquilo toda hora e tudo. Então, eu acho que é mais por isso. Porque eu não vi nada que fosse falado, por respeito a gente, nessa relação. Sim. Então, eu acho que tá mais para esse lado. E aí tem um outro ponto que é, e por que não? Porque você falou do frango, gente. Do frango você come inteiro. Você come até a crista do galo. Já comeu crista do galo? Eu fico mais na Ótimo. parte eu não gosto nem da Não, gordura, né? a Mas crista aí, do galo, o pé da galinha. Então, acho que a gente também foi criando essa coisa do... tem nojo, não, mas isso não. Mas, a gente come coração de galinha. Você fala isso vou em outro experimentar. país, acham um absurdo a gente... Ai, que nojo, coração da galinha. E, né? Quanto milhões de galinha tadinha, no quanto churrasco. galinha Então eu acho Já que a gente depois. também tem que estar aberto para provar outras coisas, porque pode ser uma iguaria, pode eu vou ser bom. experimentar. Não vou prometer, né? Mas eu vou Porque tentar. é isso, eu bater o animal que se use tudo, né? Verdade, E dá pra é comer. É a mesma coisa que comer carne no churrasco bem passada. Isso aí é um desperdício do bicho. Morreu. Nada pessoal, Morreu por amor. uma Não, mas é gosto. Um bifinho bem passado é bom pra caramba.
Na família, lá na família do meu lado, lá, minha mãe, o pessoal gosta do bifinho bem tostadinho. Se tiver sangrando. É um crime isso. Pega um ferro, deixa lá. É um crime. Volta. Vamos transformar numa sola Mas de agora, sapato. pensando no que vocês perguntaram pra Lígia, de comer todas as partes, pensando até na parte religiosa, né? Quando tem os sacrifícios Sim. na parte religiosa, eles comem tudo, tá? Então é feito o sacrifício na parte, então na oferenda, mas depois é compartilhado com a comunidade, né? Então acho que também essa questão de não desperdiçar, né? De comer tudo, ressaltando o que ela falou. E que eu acho que pode ser pela pobreza, mas depois também por respeito, que é o que se fala hoje na culinária, a respeito àquele animal abatido. E que dá para se comer todas as partes. É que a gente, no ocidental, se habituou a comer só aquilo Mas que se é a gente mais... pensar nos frigoríficos aqui, Exatamente. né? Na Eles salsicha, aproveitam talvez. tudo. A Na salsicha. mortadela. Deixar a É. salsicha. verdade, na É salsicha industrializado, eles aproveitam tudo, até o industrializado. casco que eles É vendem isso aí. pro cachorro, é, né? eu Ruê. compro a cachorrinha. É, eu também compro pra E não minha. come o pé da galinha, tá Olha, vendo? mano. E a cachorra lambe seu rosto, irmão. Vamos lá. Isso é verdade, todo dia de manhã. Vamos fazer um ensopado de pé de galinha pra você, tá? Tá bom, eu prometo Pedir pra minha experimentar. mãe fazer. Agora vamos fazer aquela pergunta revelação. Você pode dar uma olhadinha na sua foto aí. Sobre as agogis. O que você lembra que te remete a esse local? Ah, foi em Abomey, né, que aconteceu que nós fomos, visitamos esse lugar que era um museu. E eu estava acompanhada da Lígia, da Poli e da Thaís. E assim, foi tipo o empoderamento do feminino, sabe? Das mulheres. É isso que as agogis representam pra mim, sabe? Tipo, que eu posso, que eu consigo, que eu vou. E que elas conseguiram, por que não? Sabe? E saber dessa história, porque a gente sempre vê na história, né? Falando só de batalhas e conquistas masculinas, né? Então, trazer também para o nosso lado é isso importante, assim. Não sei o que a Lígia tem para falar delas, assim, mas é algo que é forte, assim. Acho que É uma vale- leva a outra, né? E acho que vale trazer um pouco o que são essas agodis e que era um exército de mulheres, foi o primeiro, uma coisa, não existia um exército só de mulheres nesse reino de Daomé, que é o antigo Benin. E acho que vale muito, para quem ainda não assistiu, assistir aquele filme Mulher Rei com a Viola Davis, que conta exatamente essa história. Tem algumas liberdades poéticas ali, que a gente terminou sabendo lá no Benin, mas no geral é uma história muito fidedigna do que era esse exército. Então era um exército de mulheres que lutavam ali nesse reino de Daomé, que era um reino enorme, então tem toda essa força da guerreira, só mulheres. Então, e isso é muito presente no Benin, de falarem dessas mulheres, então de ter o orgulho dessa história. E eu acho que pra gente, quando a gente visitou e foi em Abomey, estávamos nós 4, a gente vinha conversando ali, mas no final do dia nós sentamos para jantar e ficamos só nós 4. E houve uma conexão imediata, como se a gente tivesse uma amizade de muitos anos. Uma abertura para conversar, para falar de sentimentos, da vida, de passado, de momento, de cada uma de nós 4, então só nós 4 mulheres. E eu sempre acredito nisso, nessas conexões que acontecem de repente, e claro que tem um ponto em comum de sermos mulheres. Sim. Com muitas interseccionalidades aqui, mas foi de uma beleza, de uma profundidade, de uma vulnerabilidade nessa conversa muito importante. E eu falei lá no começo que para mim a conexão com esse grupo foi o que mais trouxe. Esse foi um dos lados desse grupo. Esse grupo dessas 4 mulheres que se identificaram entre si nas questões que nós temos como mulheres. Tanto que criamos o nosso grupo, que ficou denominado como Agodi. Ah, que legal. Dessa correlação, dessa força dessas mulheres e de nós 4 individualmente, mas ali nessa união, nessa fala, nessa troca muito genuína e muito poderosa. Sobre essa questão da união de vocês, é muito bacana ver esse movimento e eu considero isso também como uma herança do continente mesmo para vocês, para todos nós, né? Porque a gente acaba
se conectando, né? Tive a oportunidade de conhecer seu marido, vou conhecer o futuro marido da Poli, se Deus quiser, né? Vou conhecer o futuro sobrinho da Lígia. De repente, vamos ter um outro filho da Lígia. Porque eu acho que casar tudo. Vamos deixar isso, não. Precisamos repetir experiências, né? Mas não quer dizer que a gente não possa ter boas relações. Exatamente, exatamente. Pelo amor de exatamente. Deus, né, disso? Boas relações todos queremos. Todos queremos. Mas casamento eu acho, nem sempre. mas eu acho que casamento só quando a gente acerta na Mega Sena, assim, né? Que Aí a é que esposa, não, né? a esposa diretora deixa montar um estúdio dentro da sala dela. Aproveitou o gancho, ó. Aproveitou Eu o sou gancho. privilegiado, né? A mulher embarcou em vários sonhos e é sério agora que eu vou falar. Ela tá me surpreendendo cada dia mais positivamente no apoio de sonhos e empurrão, às vezes, de acordar. A gente, às vezes, adormece sonhos, né? Uma série de coisas que eu deixei de fazer por não acreditar em mim mesmo. Mas quando você tem uma pessoa do seu lado que acredita em você, mano, é muito louco. E ela tá lá comigo, com o que a gente passou na África, eu acho que fez essa conexão ficar ainda mais justa. Eu acho que qualquer aresta que a gente tinha ou ajuste que precisava de fazer, aconteceu ali. E no último dia a gente passou o dia com a Lígia também, e teve um momento que a gente desgarrou e a gente foi pra praia, e ali a gente também agradeceu, a gente chorou junto, a gente fez tudo o que tinha que fazer, porque é uma realização do sonho, e aquele era o último dia, então agradecer tudo que a gente passou. A lágrima veio primeiro nela, e aí depois a gente não tem como puxar a lágrima de volta, E aí né? vocês se liberam para sentir, Exatamente. para As mostrar a emoção. emoções. Exatamente. E é isso, essas isso. são boas relações, verdadeiras, vulneráveis, né? Tem Aí, que... foi isso mesmo ou porque você descobriu que ela aprendeu uns golpes lá? Não, foi isso mesmo. Ficou com Foi isso medo, mesmo, né? não, foi isso mesmo. A questão dos golpes ela já dava desde sempre. Mas eu posso garantir que os golpes são menos necessários. Eu acho que Que a legal. conversa está funcionando muito mais. Poxa. A empatia, a identificação e a admiração. E você, porra, não tem. Você tá com uma pessoa que te admira, meu, você não precisa de mais nada. Caramba. Que bonito. Peraí, o pessoal não Mas conhece teremos um próximo episódio, onde você e a Digníssima serão entrevistados. Sim, fiquei Então sabendo. vamos guardar. Sim, fiquei sabendo. Abordaremos temas assim. Isso aí, ficamos sabendo desse processo aí. Mas chegamos aí ao ponto final, né? Momento de agradecer. Temos aí um pouco mais de 1 hora de gravação, com interrupções de bateria, de aquecimento, mas experiência para o Questões próximo. técnicas, né? Isso acontece, isso né? acontece. A gente não gastou $1 milhão ainda no setup, mas estamos perto, falta aí mais uns R$200, mais ou menos. É quase isso. A gente vai conseguir investir um pouquinho mais. As últimas considerações das senhoritas, logo após o Leslie falar as palavras dele, que ele gosta de dar aquela mexida, né? Ai. O menino. Não, mas Bom. é gente boa, é de família. Observando assim o que vocês passaram, né, nessa experiência, Benin, esse encontro que aparentemente é um encontro de almas, né? O que vocês trazem de lá, né? O que mudou? Assim, dá pra ver que realmente existe uma conexão, tem as brincadeiras, tem as piadas, o erro de nome, né, proposital. Pode não ser Mas o que vocês trazem de lá? O que mudou em vocês dessa viagem? Porque vocês foram com um propósito um pouco mais de experiência, de aprofundamento cultural, né? O que vocês podem trazer de lá? O que vocês podem compartilhar de como foi essa vida lá? Eu acho que a Jaqueline que foi não é a mesma que veio. Em que Sabe? Acho sentido? os pontos de vista, preconceitos, né? Por mais que seja a segunda vez, existem preconceitos, porque dessa vez foi diferente do que a primeira, a segunda foi diferente da primeira. Conexão mesmo, sabe? A questão religiosa também, de se conectar com a parte religiosa, porque eu tinha vários preconceitos, né? De se entregar de fato pro continente, sabe? E ficar com saudade, né? Você tá aqui, você tá com a cabeça lá, querendo conhecer mais. Eu falei outro dia em casa assim, se eu não precisasse trabalhar
né? Eu viveria de voluntários, assim, Legal. fazendo, sei lá, qualquer coisa. Não precisava ser na odontologia. É uma experiência um pouco mais profunda, né? Porque acaba vendo que não precisa... Falar que não precisa de muito, eu acho que até, talvez, é muita arrogância, né? Porque todo mundo precisa De dinheiro. de dinheiro, né? tudo. Porque também tem essa parte do mercado que é pra gente acessar as coisas, né? Mas Sim. quando você começa um trabalho voluntário, isso acaba dando essa... E assim, a gente tem uma percepção que o voluntário, eu vou dar alguma coisa. Não, eu não tô dando nada, eu tô recebendo. isso é verdade. Então, assim, é mais pra mim do que pra eles, né? E assim, aconteceram histórias, aconteceu uma comigo, assim, eu tava em Porto Novo, uma criança, eu tava comendo uma bolacha e eu dei pra uma criança que tava do meu lado, minha bolacha acabou e ele tava comendo, ele tirou da boca dele e me deu. Ele devia ter uns 3 anos, assim, sabe? Aí eu falei que não precisava, não, ele insistiu, eu comi ali, sabe? Então a questão deles, é lindo como eles compartilham tudo, né? A irmandade que eles falam da questão religiosa, então eu frequento todas as religiões, né? E aqui no Brasil eu comento isso com algumas pessoas, elas não conseguem entender isso, sabe? Então assim, parece que a gente fala que nós estamos mais evoluídos, mas eu acho que não, porque questão de racial, a gente, né? Teve até alguém que brincou no grupo, não tem preconceito porque todo mundo é preto, sabe? Então assim, não tem essa questão. Outra coisa, religiosa, eles também não têm isso. Bom, pode ter em algum lugar, mas assim, não é o forte, né? Acho que no outro, teve um dos guias lá do grupo que ele era muçulmano e também ele era pai de santo. Então assim, sabe, eles se relacionam de uma forma que isso na minha cabeça é outra Jaqueline, sabe? Os meus preconceitos, assim, coisas que eu tinha, caíram por terra. Legal, isso é muito legal. E você, Lígia? Ligiane. Pra mim foi parte de uma jornada, né? Então, ter mais conhecimento, mais a história, mais a cultura, mas principalmente ter tido esse grupo, ter tido essas trocas, me fizeram ver que eu quero ampliar ainda mais as minhas conexões, ter outras conversas. Ela falou de preconceitos e vieses, eu descobri vieses meus também que eu não imaginava e que eu não esperava ali. Então, para mim, só deu mais força para eu seguir nessa jornada. Então, o que eu quero é cada vez conhecer e entender mais, porque a África não é um país. A África tem 54 nações com culturas e histórias muito distintas. Então, acho que conhecer uma não é conhecer outra. Já tenho minha próxima planejada para outros países. Então, para mim foi isso. Foi de reflexão, mas para mim, de novo, foi a conexão das pessoas. Eu estar inserida num grupo que eu nem imaginava e que era o meu maior medo na ida para a viagem. Então, o que é a vida? A vida é isso agora, porque acabou, morreu, né? O que é a vida? Eu posso... Não, vamos lá, o que é a vida? Eu acredito muito em momentos, em viver, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito do controle, do planejamento, de saber o que eu queria pra frente. Eu estou hoje no momento de descobrir o que eu quero, eu estou no ano sabático, mas isso tudo para dizer que, ao mesmo tempo, eu sempre acreditei no viver os momentos. De entender, curtir e não ir passando batida. Então a vida para mim é isso. E eu acho que a vida é o que você troca. Você troca no ambiente, você troca no meio. E eu acredito muito no impacto que você causa nos outros. E às vezes o impacto que você causa nos outros não é uma mudança global. É aqui do lado, é numa conversa sincera sobre a vida pessoal da outra pessoa. É você falar quem você é, que a outra pessoa se vê refletida em você e reflete sobre ela mesma. Então a vida para mim é isso, é como você vai construindo os momentos, porque quando você olha para trás, já foi. Então isso é a vida, é como você vive
o cada momento, mas muito das relações, da troca e no que você impactou no outro. Porque o que vai ficar para trás quando não for mais vida é isso. Legal. E só para finalizar, se você fosse olhar para você lá pequenininha lá atrás, o que você diria? Forte, né? E estava pronta para responder o que é vida, né? Pois é, já tava aqui com... Não, vai, pega essa emoção aí, vai. Sei lá, acho que seria assim, você vai alcançar lugares que seus ancestrais não conseguiram. Fazer coisas que você vai ser a primeira. E isso eu acho que pra levar pra frente, né? Você falaria para ela confiar mais nela mesma? Sim, Nos sonhos dela? sim. Fantástico. É isso aí. É assim que a gente termina, pessoal, olha só. Maravilha, gente. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu não tenho palavras mais específicas do que dizer muito obrigado. Muitão assim, do meu tamanho de obrigado. Porque os 4 que passaram aqui pela mesa fizeram nossa tarde muito melhor. E é o início de um projeto que a gente tem sonho aí de lançar em breve na plataforma geral para todo mundo ver e para dividir. Porque a experiência que a gente teve lá não é só isso. Tem muito mais coisa. Isso é 000. Tem muito mais coisa e a gente vai distribuindo em pílulas, em imagens, em contos, em estudos, em avaliações que vão ser distribuídos de alguma forma que a gente ainda está trabalhando nisso. Sim. E eu acho que até para mostrar o que é o Benin. Sim, Exatamente. Eu fui para lá, tinha muitas pessoas que não sabiam nem que Benin era um país. que é Benin, exato. Então, acho que além disso, do que é a nossa vivência, da emoção, do sentimento, do significado, trazer também o que é esse país. Sim. É parte do trabalho que venho fazendo nesse momento, que é uma pesquisa de fato, é justamente contar a história, né? E é muito difícil você conseguir contar essa história porque muitos registros foram apagados, né? Então, essa oportunidade que a gente tem aqui de conversar, de eu conhecer um pouco mais o que foi para vocês o Benin, né, através da visão e experiência presencial de vocês, é muito legal. Porque com certeza, que nem a gente falou de alimentação, culinária, cabelo, identificação, força, empoderamento, conexão entre marido e mulher. Nome errado, né? Isso é muito legal, porque não é a história que normalmente a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. A gente viu um vídeo há pouco de uma mulher famosa falando para outra, nossa, que uma é branca, a outra é negra, falando, nossa, se eu voltasse eu queria ser negão. E eu ia me amar muito, como se a pessoa não se amasse, né? Então é muito legal quando a gente consegue fazer um pouco dessa desconstrução, que é um racismo estrutural. E o propósito é esse, é ir falando, Blacks Birds, vamos pra frente, e aí até a próxima, né? A próxima vai ser bem legal. Obrigada. Qual que é a vinheta aí, Não tem vinheta ainda não. A gente não vai Ele tá com vergonha da pagar esse vinheta. mico ainda não. Ele tá com vergonha da vinheta? Nós vamos colocar a vinheta em algum momento. É assim, ó. Só falta vir o grito, ô bem pássaro! Só falta isso. Pronto, acabou. Miséria! Aí. Tira meu nome.